No século XV, o conhecimento que os europeus tinham do mundo se restringia basicamente ao seu entorno imediato e aos mapas aprovados pelas autoridades religiosas da época. No entanto, esse cenário começou a se transformar graças às contribuições dos povos muçulmanos, cujas descobertas e avanços geográficos foram fundamentais para as grandes navegações europeias dos séculos XV e XVI. Muito desse progresso se deveu ao trabalho de geógrafos e estudiosos que seguiam a fim surgida na Península Arábica, cujos ensinamentos se espalharam rapidamente após a morte de seu fundador, em 632 DC. A expansão islâmica não foi motivada apenas por questões religiosas, mas também por interesses políticos, econômicos e sociais. Em poucas décadas, os muçulmanos ultrapassaram as fronteiras da Arábia e estabeleceram um vasto império que abrangia o norte da África, a Península Ibérica, regiões da Índia e até a Indonésia. Sob o domínio islâmico, Bagdad se tornou o principal centro de sabedoria da época, e o trabalho incansável de tradutores durante o período medieval preservou conhecimentos valiosos da antiguidade, que de outra forma poderiam ter se perdido. Contudo, nem tudo foi harmonioso. Sob o manto da religião, surgiram figuras astutas e oportunistas, como os chamados reis da esperteza, que chegavam a usar até mesmo animais para enganar e tomar bens alheios. Agora, apresentamos uma série de fatos interessantes sobre os árabes e o Islã medieval, reunidos em 31 curiosidades. Antes de mergulharmos nos detalhes, vale lembrar que a expansão islâmica teve seu auge entre os séculos 8 e 13. Após a morte de Maomé, em 632, os muçulmanos iniciaram um processo de unificação dentro da Arábia, conquistando tribos rivais e consolidando a fé islâmica como base da nova ordem. Esse movimento foi essencial para que, pouco depois, o Islã ultrapassasse os limites da península. Em 641, os líderes muçulmanos já controlavam o Iraque e no ano seguinte avançaram sobre o Egito, a Mesopotâmia e a Síria. No século 8, seu domínio se estendia pelo norte da África, pela Península Ibérica, pela Índia e pela Indonésia. Essa primeira fase de expansão na Europa foi interrompida por derrotas decisivas, como a Batalha de Poitiers, onde os francos conseguiram conter o avanço muçulmano, além de outras vitórias dos bizantinos e de povos locais. Mesmo assim, entre os séculos 8 e 13, os muçulmanos continuaram a expandir sua influência, agora como estados independentes, dominando regiões da Ásia Central, da Ásia Menor, do sul da Itália, do leste europeu, do Sudeste Asiático e da África Subsaariana. O Islã se transformou em uma força política unificada, com vastos recursos materiais, humanos e intelectuais, consolidando-se como uma das maiores potências da época. As sociedades muçulmanas medievais apresentavam estruturas sociais bastante diversas. Inicialmente, os árabes mantiveram um controle centralizado sobre califados, como os Omíadas e os Abássidas. Com o tempo, porém, o poder se fragmentou em governos regionais menores, muitos deles liderados por povos não-árabes ou com tradições religiosas distintas. Essa descentralização resultou em diferentes modelos de organização social adaptados às realidades locais. Na sociedade islâmica medieval, as desigualdades eram marcantes e favoreciam os muçulmanos de origem árabe. Nos primeiros séculos, o Islã manteve um forte caráter árabe e o status de cada indivíduo dependia de 4 fatores principais: sua fé, etnia, gênero e posição socioeconômica. Durante o Califado Omíada, por exemplo, os árabes muçulmanos desfrutavam de mais privilégios do que os convertidos não-árabes, conhecidos como Mawali, que, mesmo ocupando cargos administrativos importantes, pagavam impostos mais altos. A língua oficial da administração era o árabe e os não-muçulmanos, chamados de dhimmi, precisavam pagar um tributo especial, a jizya, em troca de proteção. Essas diferenças geraram ressentimentos entre os povos subjugados, especialmente contra os omíadas. A vida das mulheres variava conforme sua condição econômica e o contexto político. Mulheres de famílias abastadas recebiam educação e, embora não participassem diretamente das instituições jurídicas e religiosas oficiais, tinham suas próprias escolas, onde ensinavam outras mulheres sobre religião e outros assuntos. Além disso, muitas administravam seus próprios bens e participavam de atividades comerciais. Em alguns casos, porém, sua liberdade era restringida por governantes ou por normas sociais mais rígidas. Os omíadas escolheram Damasco, na Síria, como sua capital a partir de 660. A cidade, considerada o quarto local mais sagrado do Islã, tornou-se o centro administrativo do Império Muçulmano. Em 706, durante o governo do califa al-Walidi,
começou a construção de uma grande mesquita no local onde antes ficava uma catedral bizantina. Segundo o historiador persa Al-Faqih, do século X, foram investidos entre 600 mil e 1 milhão de dinares na obra. Damasco permaneceu como capital até 750, quando os abássidas tomaram o poder e transferiram a sede do califado para Bagdá. A queda dos Omíadas ocorreu em 750, quando os abássidas os derrotaram, acusando-os de terem se afastado dos princípios islâmicos. A transição de poder começou anos antes, quando grupos xiitas apoiaram Abu al-Abbas, que liderou uma revolta contra o califado Omíada. Em 750, Abu al-Abbas assumiu como califa e governou até 754. Sob seu comando, a sede do poder foi transferida da Síria para o Iraque e persas, cristãos nestorianos e judeus passaram a ter maior influência política. Durante o califado abássida, a cultura islâmica floresceu, impulsionando o desenvolvimento científico, artístico e arquitetônico, com a construção de cidades grandiosas. Foi nesse período que muitas pessoas se converteram ao Islã, marcando o início da chamada Era de Ouro da civilização islâmica. Após a morte de Abu al-Abbas, em 754, seu sucessor, Abu Jafar al-Mansur, deu continuidade a esse legado. Bagdá, sob seu governo, se transformou no principal centro de conhecimento do mundo medieval. Foi introduzido em regiões antes desconhecidas, como o arroz, a cana-de-açúcar, o algodão, as frutas cítricas e as especiarias. Essas inovações não apenas diversificaram a alimentação, mas também impulsionaram o comércio e a economia, criando uma rede de trocas que conectava o Oriente ao Ocidente. Os agricultores muçulmanos aperfeiçoaram técnicas de rotação de culturas e adubação, aumentando significativamente a produtividade das terras. A introdução de novos sistemas de irrigação, como os canais subterrâneos que transportavam água de regiões montanhosas para areias áridas, permitiu o cultivo em regiões antes consideradas improdutivas. Esses avanços não se limitaram ao mundo islâmico, muitos deles foram posteriormente adotados na Europa, especialmente na Península Ibérica, onde a influência muçulmana deixou marcas profundas na agricultura local. Além disso, a criação de animais também passou por transformações. Os muçulmanos desenvolveram técnicas aprimoradas de pastoreio e seleção genética, melhorando a qualidade do gado, das ovelhas e dos cavalos. A disseminação de racas mais resistentes e produtivas contribuiu para o fortalecimento das rotas comerciais, já que animais de carga e tracal eram essenciais para o transporte de mercadorias. A combinação desses fatores, novas culturas, sistemas de irrigação avançados e técnicas agrícolas refinadas, não apenas garantiu a segurança alimentar das populações sob domínio islâmico, mas também gerou excedentes que alimentaram o comércio internacional. Cidades como Bagdá, Córdoba e Cairo tornaram-se centros de distribuição de produtos agrícolas, atraindo mercadores de todo o mundo conhecido. Essa revolução agrícola, aliada aos avanços científicos e tecnológicos, consolidou o mundo islâmico como um polo de inovação e prosperidade. Durante séculos foram introduzidos na Península Ibérica, como espargos, arroz e alcachofras. Ao lado do comércio e da pecuária, a agricultura se consolidou como um dos pilares da economia no mundo islâmico medieval. Curiosamente, as autoridades muçulmanas não incentivavam conversões em massa ao Islã, especialmente em seus primeiros séculos de expansão. Durante seu apogeu, muitas populações sob domínio islâmico mantinham suas crenças originais, fosse o cristianismo, o judaísmo ou outras tradições. Embora inicialmente houvesse pressão para a islamização, os governantes logo perceberam que impor a fé poderia gerar instabilidade. Afinal, os muçulmanos árabes desfrutaram de privilégios fiscais e sociais, enquanto os não muçulmanos, conhecidos como dhimmi, pagaram impostos adicionais, como o jizya aplicado, por exemplo, aos cristãos da Síria sob a chamada política de Omar. No entanto, essa diferenciação acabou se tornando um incentivo para que muitos optassem pela conversão, buscando igualdade de direitos e oportunidades. Outro fator que contribuiu para a difusão do Islã foi a obrigação da Hajj, a peregrinação a Kaaba, em Meca, um dos 5 pilares da religião. Todo muçulmano, independentemente de sua origem, deveria realizá-la ao menos uma vez na vida. Para aqueles que viviam em territórios distantes, como a Península Ibérica ou o norte da África, a jornada era longa e desafiadora, mas a possibilidade de visitar outros locais sagrados, como Medina ou Jerusalém, amenizava as dificuldades. Essa prática não apenas fortalecia a identidade religiosa, mas também aproximava comunidades geograficamente dispersas, criando uma rede de conexões culturais e espirituais. Com o tempo, a conversão de povos não árabes, como persas, berberes e turcos, transformou a estrutura social do mundo islâmico. Muitos desses novos muçulmanos,
conhecidos como Mawali, ocuparam cargos administrativos e militares, embora ainda enfrentassem restrições em relação aos árabes. A tensão entre esses grupos levou à formação de uma nova elite política e religiosa, que gradualmente superou em número e influencia os muçulmanos de origem árabe. Surgiu assim uma classe média composta por estudiosos, professores, artesãos e mercadores, que desempenhou papel fundamental na expansão do conhecimento e na dinamização da economia. Para os comerciantes, a conversão ao Islã muitas vezes era uma questão de conveniência. A partir do século VIII, as rotas comerciais da Rota da Seda e do Oceano Índico estavam sob controle muçulmano, e as leis islâmicas favoreciam os fiéis em transações e disputas. Isso fez com que muitos mercadores, mesmo sem uma convicção religiosa profunda, adotassem a fé para garantir acesso a redes de negócios e proteção jurídica. O comércio, assim, tornou-se um dos principais vetores de difusão do Islã, conectando o mundo muçulmano a regiões tão distantes quanto a África subsaariana, a China e a Europa. As ciências religiosas ocupavam um lugar central na educação islâmica medieval. O estudo do Alcorão e das tradições proféticas hadith era prioridade, pois deles derivavam as normas que regiam a vida cotidiana. Além da recitação e interpretação dos textos sagrados, os estudiosos dedicavam-se à gramática, à filologia e à literatura árabe, essenciais para preservar a pureza da língua do Alcorão. A jurisprudência islâmica fiqh também ganhava destaque, já que não existia um código civil separado da religião. Como as leis eram consideradas de origem divina, sua autoridade era inquestionável, e qualquer análise crítica era vista com desconfiança. As normas alimentares islâmicas, por sua vez, influenciaram profundamente a gastronomia árabe. O Alcorão e os hadith estabelecem regras claras sobre o que é halal lícito e haram ilícito, proibindo, por exemplo, o consumo de carne de porco e de bebidas alcoólicas. Apesar disso, a culinária muçulmana medieval era rica em frutas, legumes, leguminosas, cereais e especiarias, refletindo a diversidade agrícola das regiões sob seu domínio. Pratos como o cuscuz, o hummus e os doces à base de mel e frutos secos tornaram-se símbolos dessa tradição que combinava sabores locais com influências persas, indianas e bizantinas. No campo da geografia, 3 nomes se destacaram: Al-Idrisi, Ibn Battuta e Ibn Khaldun. Al-Idrisi, que viveu entre os séculos XI e XII, elaborou um dos mapas mais precisos de seu tempo, calculando a circunferência da Terra em cerca de 37.000 quilômetros, uma aproximação notável, considerando que o valor real é de aproximadamente 40.000 quilômetros. Ibn Battuta, por sua vez, viajou por mais de 120.000 quilômetros entre os séculos XIV e XV, registrando suas experiências em uma obra que se tornou referência para o estudo das sociedades islâmicas e não-islâmicas. Já Ibn Khaldun, que viveu no século XIV e considerado o pai da sociologia e da historiografia moderna, por sua análise das dinâmicas sociais e ambientais que moldavam as civilizações. A engenharia também foi um campo de excelência no mundo islâmico medieval. Enquanto a Europa enfrentava condições sanitárias precárias, as cidades muçulmanas contavam com sistemas avançados de abastecimento de água, esgotos e banhos públicos. Canais de irrigação, como os canais persas, permitiam o cultivo em regiões áridas, garantindo o abastecimento de alimentos e água potável. Essas inovações não apenas melhoravam a qualidade de vida, mas também demonstravam o compromisso islâmico com a higiene e o bem-estar coletivo. A educação formal ganhou um novo formato com a criação das madrasas, instituições que funcionavam como escolas superiores. Embora inicialmente vinculadas às mesquitas, as madrasas evoluíram para centros especializados de ensino, onde se estudavam não apenas as ciências religiosas, mas também disciplinas como medicina, astronomia, matemática e filosofia. Um marco importante foi o reinado do vizir Seljúcida Nizam al-Mulk, no século XI, que fundou uma rede de madrasas para combater influências xiitas e fortalecer o sunismo. Essas instituições se tornaram modelos para as primeiras universidades europeias, como a Universidade de Al-Qarawiyyin, em Fez, fundada no século IX por uma mulher muçulmana de origem tunisiana, Fátima Al-Fihri. Reconhecida pela Unesco como a mais antiga universidade em funcionamento contínuo do mundo, ela exemplifica o papel pioneiro do Islã na institucionalização do ensino superior. A Universidade de Al-Qarawiyyin, fundada em 859 durante a dinastia Idríssida, surgiu quase 2 séculos antes da Universidade de Bolonha, na Itália, consolidando-se não apenas como a instituição de ensino superior mais antiga do mundo em funcionamento contínuo, mas também como um marco na preservação do conhecimento. Suas instalações, restauradas pelo governo marroquino, tornaram-se um símbolo da herança educacional islâmica e um precursor direto das universidades europeias. O modelo de Al-Qarawiyyin, alias,
não se limitava ao ensino teórico, refletia uma visão ampla de do cacau, onde a formação intelectual andava de mãos dadas com a inclusão social. As madrasas, por sua vez, iam além de simples centros de estudo. Elas ofereciam alojamento e alimentação aos estudantes, removendo barreiras financeiras e democratizando o acesso ao saber. Essa estrutura permitia que jovens de origens humildes pudessem se dedicar aos estudos sem preocupações materiais, algo revolucionário para a época. A combinação de ensino, moradia e sustento transformava as madrasas em verdadeiras comunidades acadêmicas, onde o conhecimento circulava livremente entre mestres e discípulos. No entanto, nem tudo no mundo islâmico medieval se resumia a avanços culturais e científicos. Nas sombras das cidades prosperas da Idade de Ouro do Islã, florescia um submundo de marginalizados e criminosos conhecidos como os Banu Sassan. Esses grupos, compostos por parias da sociedade, príncipes destronados, aventureiros, mendigos, charlatais e outros excluídos, formavam uma rede de delinquentes que desafiava a ordem estabelecida. Suas histórias, registradas em obras da literatura árabe, revelam um lado obscuro da época, onde a astúcia e a sobrevivência se entrelaçavam com a criminalidade. As origens do nome Banu Sassan são cercadas por lendas conflitantes. Uma delas atribui a fundação do grupo a um príncipe persa chamado Sassan, destituído de seu direito ao trono e condenado a uma vida errante. Segundo essa versão, ele teria reunido outros deserdados, formando uma irmandade de filhos do Sol unidos pela necessidade e pela rebeldia. Outra teoria sugere que o nome deriva da dinastia sassanida, que governou a Pérsia até a conquista árabe no século VII. Com a queda do império, muitos persas teriam sido reduzidos à miséria, forçados a viver de expedientes e golpes para sobreviver. Os Banu Sassan eram criminosos comuns. Eles desenvolviam técnicas sofisticadas para invadir residências, muitas vezes contando com ferramentas engenhosas. Segundo o orientalista britânico Clifford Edmund Bosworth, esses ladrões estavam dispostos a matar ou morrer em seus assaltos. Um de seus métodos consistia em usar uma alavanca para forcar portas semiabertas, criando uma brecha na parede. Em seguida, introduziam um pedaço de madeira com um pano branco amarrado, simulando um movimento que despertasse a curiosidade dos moradores, mas sem expor suas cabecas a possíveis golpes de espada ou bastal. Outras estratégias revelavam um nível surpreendente de planejamento. Eles carregavam tartarugas com velas acesas em seus cascos, que eram empurradas para dentro das casas através de buracos nas paredes. A luz da vela permitia observar o interior e verificar se havia alguém acordado, enquanto o animal servia como uma espécie de espião silencioso. Além disso, espalharam areia pelo chão para detectar passos e mascavam pedaços de pau seco ou feijões para imitar o som de gatos, camuflando sua presença. Esses truques, descritos em relatos históricos, demonstram uma criatividade quase teatral na execução de seus crimes. A linguagem dos Banu Sassan também era um reflexo de sua complexidade. Seu vocabulário criminal, conhecido como argote árabe medieval, incorporava termos de diversas origens, como o grego bizantino, o persa, o hebraico e o siriaco. Essa mistura linguística não apenas facilitava a comunicação entre os membros do grupo, mas também os protegia de serem compreendidos por estranhos. Dentro do universo dos Banu Sassan, havia uma hierarquia que ia dos ladrões de casas aos assassinos mais brutais, como o temido Sabir, conhecido como o despedacador e devorador de visceras. No entanto, nem todos eram figuras violentas. Alguns, como o poeta Al-Kubari, apelidado de o poeta dos bribões, usavam a arte para expressar a vida nas margens da sociedade. Sua obra, carregada de ironia e crítica social, oferece um retrato único daqueles que viviam à sombra da lei. Curiosamente, os Banu Sassan também se valiam da religião como ferramenta de manipulação. Dependendo do público, podiam se passar por muçulmanos devotos, cristãos piedosos ou judeus observantes, explorando a fé alheia para ganhar confiança. Essa habilidade em adaptar suas narrativas aos diferentes credos demonstrava um profundo entendimento das fraquezas humanas. Na literatura árabe, há registros de figuras como Abdullah, que se autoproclamava rei dos mendigos e encantava seus seguidores com histórias de um submundo repleto de perigos e aventuras. Em um de seus relatos, ele declarava: "Sou da companhia dos senhores mendigos", uma frase que sintetiza a dualidade entre a marginalidade e uma certa nobreza rebelde. Apesar da existência desses grupos criminosos, a Idade de Ouro do Islã foi, acima de tudo, um período de florescimento científico, artístico e intelectual. As contribuições islâmicas em áreas como medicina, astronomia, matemática e filosofia lançaram as bases para o renascimento europeu. As traduções de obras gregas e persas, preservadas e aprimoradas por estudiosos muçulmanos, garantiram que o conhecimento antigo não se perdesse,
mas sim se expandisse. Esse período de esplendor, no entanto, chegou ao fim de forma abrupta no século XIII, quando as hordas mongóis de Gengis Khan devastaram vastas regiões da Ásia e da Europa. A destruição de cidades, bibliotecas e centros de saber marcou o declínio da Era Dourada Islâmica, deixando um legado ambíguo, de um lado, a luz do progresso, de outro, as sombras da violência e da decadência. Conhecer essa história é fundamental para compreender não apenas o passado, mas também as raízes de muitos aspectos do mundo moderno. Se este conteúdo despertou seu interesse, compartilhe suas reflexões nos comentários e ajude a disseminar esse conhecimento. Curta, compartilhe com amigos e familiares, e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Siga-nos também em nossas redes sociais, cujos links estão na descrição. Afinal, um povo que desconhece sua história está condenado a repeti-la.